Olá, professoras e professores, eu sou a professora Lisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de língua portuguesa, texto 14 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é texto de opinião, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP13, EF01LP08 e EF12LP10. E os descritores são os D3, D5 e D6. As habilidades destacadas consistem em identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos, solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências, etc., relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras, com sua representação escrita e também ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Os descritores dizem respeito a estabelecer a relação entre unidades sonoras e suas representações gráficas, ler frases e localizar informações explícitas em textos. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente uma caixa surpresa e filipetas de papel em branco. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica na qual os alunos farão uma escrita espontânea. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A escrita espontânea que os alunos farão nas filipetas revelará o nível de desenvolvimento da escrita de cada um, portanto, estejam atentos. Se desejarem, solicitem aos alunos que escrevam no verso da filipeta seus nomes para que vocês, professores, possam posteriormente analisar melhor essa escrita. As explanações dos alunos sobre as perguntas propostas na questão 2 possibilitarão que vocês percebam qual o nível de compreensão deles em relação ao tema abordado. Aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 3 e da superdica com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Desafiem os alunos a descobrirem o nome do gênero textual que será estudado e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a elaboração e a leitura oral da lista que foi proposta aos alunos, incentivem a participação de todos. Orientem os alunos na composição das duplas e na realização da leitura silenciosa do texto apresentado na questão 1. Lembrem-se de que a leitura silenciosa é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras, identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. A proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva. Assim, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Além disso, as respostas citadas possibilitarão que vocês, professores, percebam qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o texto. Durante esse momento, incentivem os alunos a compartilharem espontaneamente suas respostas. Como a proposta para a resolução da questão 3 é em dupla, se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e as palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras, para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura que vocês, professores, farão do texto, apontando no livro cada palavra lida por vocês. Lembrem-se que vocês podem ser um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões de 2 a 4. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Ao realizarem a correção da questão 4, explorem as diferentes possibilidades dos aspectos fonológicos das letras em destaque e das sílabas que formam. Uma sugestão de ampliação dessa questão seria propor aos alunos a construção de listas de palavras que iniciem com cada uma das letras apresentadas, escrevendo-as no quadro. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, perguntem aos alunos se alguém possui esse desejo ou se já adotou um animal. Ressaltem a importância dessa questão ser discutida com a família, pois adotar um animal envolve todos os membros que moram na casa. Finalizem a atividade após ouvir os comentários dos alunos acerca desse assunto. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto,
considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente fichas de papel com numerais de 1 a 5, repetidas 2 vezes, e um saco surpresa. Esses materiais serão importantes para tornar a resolução da questão 1 mais significativa e lúdica para os alunos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta para o texto do quadro Só para Lembrar, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias de um outro texto de opinião sobre o tema abordado nesta sequência didática. Elas possibilitarão uma atividade a qual ampliará o repertório dos alunos, possibilitando uma escrita mais efetiva de seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vocês podem entregar uma cópia do texto para cada aluno ou solicitar que formem duplas para compartilhá-la. Enfatizem para os alunos a importância de estarem atentos enquanto vocês realizam a leitura do texto. Essa ação é importante para o desenvolvimento de uma escuta atenta. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a produção textual, observem o nível de autonomia e o nível de desenvolvimento da escrita de cada aluno. Portanto, acompanhem atentamente esse momento, registrem suas observações e realizem intervenções quando for necessário. Finalizem a atividade convidando alguns alunos para compartilharem suas produções. Lembrem-se da importância de parabenizá-los, motivando assim seus processos de aprendizagem. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual, presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura que vocês, professores, farão no texto introdutório, apontando no livro cada palavra lida por vocês. Lembrem-se que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Para a resolução da questão 2, orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. A troca de produções textuais proposta é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem.
Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da proposta da questão 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Enfatizem para os alunos a importância de estarem atentos enquanto um colega estiver lendo o seu texto e também de respeitar as opiniões de cada um, favorecendo o desenvolvimento das competências socioemocionais. Esse é um momento importante para vocês observarem o nível de desenvolvimento da leitura daqueles que participarem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo!